Eu simplesmente não acredito na merda que eu vi. Marquinho, ó, fala alguma coisa sobre o jogo aqui, fazendo um favor, vem cá. Marquinho tá aqui comigo. Rapaziada. Você tá muito feliz, Comenta né, aí. mano? Não, comenta aí, eu quero saber a sua opinião só. Minha opinião sobre o jogo? Só assim, se... Cara, na NB House foi loucura. Uhum. Pra caralho, todo mundo saiu gritando. Eu vi um cara que tava catando lixo lá, falando, cadê o Shai MVP? Cadê o Shai MVP? Cadê o Shai MVP? Eu tô maluco, mano. Tô maluco. É isso. Obrigado, Marquinho, obrigado, meu mano. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal, Guiber aqui. E eu gostaria de falar um pouquinho de forma atrasada, porque ontem eu não tive tempo de gravar esse vídeo pra vocês, acabou ficando corrido, eu e o Marquinho tinha bastante coisa pra fazer. Peraí, deixa eu arrumar esse microfone aqui. E, manos, que desgraça que eu vi, velho. Na moral. Porque eu sou do tipo de cara que eu não sou a favor daquela desculpa de tipo, nossa, perdemos para o campeão. Eu não tô torcendo para o Indiana Pacers. Eu não quero que o Oklahoma City Thunder perca essa final. E por mais que o resultado final do jogo tenha sido bem desastroso para o time do OKC, eu não acho que eles perderam a mão e eu ainda não acho que essa série vai ter uma reviravolta ao ponto de o Indiana Pacers, quarto colocado, coisa que nunca aconteceu na história da NBA, ser campeão para cima desse time do OKC. Tá? Vou deixar isso bem claro antes de eu começar a comentar sobre esse jogo. Porque, cara, me trouxe uma sensação muito ruim de um déjà vu que eu vi no primeiro jogo do Knicks, tá ligado? Foi muito semelhante às duas partidas. Foi uma equipe resiliente, uma equipe que não deu o braço a torcer, uma equipe que se negou a perder até o último segundo, ficou perdendo durante 47, todos os minutos e ganhou por apenas 0,3 segundos pra ficar com a vitória do jogo 1 de uma final de NBA, tá ligado? É inacreditável. Esse time do OKC, não, esse time do OKC não, esse time do OKC eu já vou falar deles, mas esse time do Indiana Pacers, mais uma vez, fez uma estatística maluca daquelas estatísticas da NBA que só os gringos conseguem achar, que é tipo 1 para não sei tantos, né? Contra o Knicks foi 1 de 191 que aconteceu aquela partida na qual eles viraram faltando 3 minutos com uma incrível performance. E agora, no primeiro jogo de uma final, aconteceu o 1/182. Sabe, nunca tinha acontecido um time virar 17 pontos, se eu não me engano, em um jogo de final. Ficar perdendo durante toda essa minutagem e ganhar por menos de um segundo apenas o jogo, tipo, pelo período de apenas menos de um segundo. Isso é literalmente um balde de água fria para todos os doubters, né, a rapaziada que duvida desse time do Indiana. Isso é um balde de água fria para todos os que ainda consideram o Haliburton um cara superestimado. E, velho, tem que tomar cuidado com esse time do Indiana, cara. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o jogo, minha rapaziada. Se você tá chegando nesse canal agora, se inscreva, ativa o sininho, deixa o like, ou você pode fazer isso mais pro final do vídeo. Se você gostar do conteúdo que você vai ver aqui, mais opinativo e informativo sobre a NBA, umas opiniões meio duvidosas, mas aqui somos uma família, né? E se você for um trash talker aí, você já vai deixar aquele like, porque sabe que esse vídeo foi feito especialmente pra você, direto de um quarto de hotel em São Paulo, porque eu vim aqui para estar presente na NBA House, né? Para quem não tá entendendo, este cenário chegou aqui nesse vídeo de supetão. Agora vamos lá. A minha primeira observação aqui que eu anotei, ele fez de novo. Ele fez de novo. O primeiro jogador na história da NBA a empatar ou virar 5 jogos numa pós-temporada. Tyrese Haliburton. Ele fez de novo. Essa é a minha primeira observação. Eu vi um post, inclusive foi o Marquinho que me mostrou. Lista de jogadores que já empataram ou viraram 5 jogos numa pós-temporada. Aí passava pro lado. Tyrese Haliburton, 2024-2025. Passava pro lado, fim da lista. E a partida se iniciou de tal forma que Mark Daigneault evitou começar com Isaiah Hartenstein. Ele iniciou com Cason Wallace e colocou o Chet Holmgren na 5 de titular, porque ele viu que alguns problemas que o Knicks teve contra esse time do Indiana Pacers foi começar com o Mitchell Robinson, porque o nosso mano, Karl-Anthony Towns, defende muito mal. E quando estava Karl-Anthony Towns na 5 em quadra, ofensivamente o time do Knicks levava vantagem, mas defensivamente não. Porque o Karl-Anthony Towns passa a quadra, força o Miles Turner a sair de dentro do garrafão e faz com que o time, né, do Pacers fique mais vulnerável nos drive-ins, nos cuts, nas jogadas em dupla, né, nas jogadas fora da bola.
E ele tomou essa iniciativa que foi extremamente inteligente, na minha opinião. Tanto que o OKC começou jogando de forma dominante para cima do Indiana Pacers. O time do Indiana Pacers não estava achando o time do OKC em quadra, por mais que a diferença de placar não demonstrasse isso, né? Eu posso falar com toda tranquilidade que essa defesa do OKC é a defesa mais forte que eu já vi na minha vida, cara. É um bagulho assustador a quantidade de trocas de marcação, a velocidade que eles rotacionam, as dobras que acontecem dentro do garrafão. Toda vez que um cara ia na direção da cesta do OKC, ele tinha que bater de frente, trombar, tentar ficar com a bola, passando por 2, 3 caras, porque não ia ser uma tarefa fácil. Pontos dentro do garrafão do OKC é uma parada muito difícil, mesmo eles estando apenas com Chet e Holmgren como 5, já que todo mundo, todos os alas, vão dar um jeito de vir, dar uma trombada, tentar roubar a bola. Vai acontecer alguma coisa. O cara vai tentar tirar o controle da bola do atacante se ele tentar entrar dentro da linha dos 3 pontos. Ao contrário, tipo assim, por um outro viés de observação, a bola da zona morta continua acontecendo. Eles abriram mão da bola da zona morta mais uma vez, porque esse é o estilo do OKC. Eles vão tentar forçar turnover, eles vão acreditar na defesa deles, na intensidade defensiva, na velocidade do contra-ataque e permitir aquela bola para 3, porque de alguma forma eles vão tentar se aproveitar, né, dos erros para 3 pontos do time adversário vindos de arremesso da zona morta. Isso contra o Pacers é um problema. Deu pra ver que foi um problema. Porque dessa partida inteira, o Pacers converteu 18 arremessos para 3 pontos. A maioria na zona morta. Enquanto o OKC converteu 10. Então isso é um grande problema. Por mais que o OKC tivesse bons arremessadores em quadra, como o Lu Dort, que terminou a partida 5 arremessos convertidos de 3 pontos de 9 tentativas. Desculpa. O Shai ainda matou uma bolinha ou outra para 3 também. Eles não conseguiam converter, o restante do time não convertia. Então, o Chet teve uma partida horrível. Ele não espaçou a quadra como ele estava em quadra para espaçar, sabe? A função principal dele, sendo um 5 de titular, não foi executada. Outras observações, né? Agora já estamos pulando para a segunda metade, já que a primeira metade o time do OKC terminou ganhando ali na casa dos 10 pontos de vantagem. A segunda metade, os dois times ficaram muito confortáveis com a rotação, porque os dois times têm uma profundidade muito boa. E eu anotei aqui 4 jogadores que pra mim não deveriam ter tido tanta minutagem assim, dos dois lados. Pelo lado do OKC, Kenrich Williams e A.J. Mitchell. Durante o período que esses dois estavam em quadra, o Tyrese Haliburton jogou muito melhor, conseguiu organizar muito melhor o ataque, conseguiu fazer com que o time dele ganhasse do time do OKC, já ali no período do terceiro quarto, na qual o Mark Daigneault colocou o Shai para descansar. Então, foi um período assim de 3 minutos que o Shai ficou no banco a mais, 2 minutos a mais, ao invés dele estar em quadra marcando o Hali. Foi nesse período que os caras ganharam por 4 pontos do time do OKC, nessas runs, né? E se você olhar no contexto que o time perdeu por 1, né? Fez diferença esses 2 minutos a mais que o Shai descansou. E pelo lado do Indiana Pacers, Thomas Bryant e Benedict Mathurin. Pô, Benedict Mathurin não parece nem um pouco o cara que jogou contra o Knicks, velho. Confiante, indo lá dentro, cavando falta, levando vantagem da fisicalidade. Obviamente que a defesa do OKC é infinitas vezes superior à do Knicks, mas só que o cara não se achou em quadra. Enquanto o Thomas Bryant, pô, ele foi bem em pontos específicos da partida, como a bolinha da zona morta que ele matou pra 3, e ele fez uma bolinha pra 2 também, quando o time ele tava meio que no sufoco, sem conseguir pontuar. Fez. Só que na parte defensiva ele foi caçado, sabe? O Shai faria de tudo pra trocar uma marcação para atacar pra cima do Thomas Bryant, sabe? Então eu acho que esses 4 jogadores aí, 2 de cada lado, deveriam não ter entrado em momentos tão importantes da partida. E eu acho que, pelo lado do Pacers, eles só deram essas minutagens para esses 2 jogadores, que é realmente para melhorar a rotação e descansar o jogador, enquanto o OKC só estava confortável com a vantagem que eles abriram. Só que alguns indicativos foram bons, como por exemplo, 19 turnovers para 4 na primeira metade. E outros foram ruins, como 36 arremessos tentados do time do Indiana para 54 do OKC. E por que 54 field goals, tentativas de arremesso do OKC, comparados com 36 do Indiana, foi ruim? Porque a diferença não passou de 10 pontos. Você tentou
Cara, 18 arremessos a mais. 18. E você não conseguiu abrir mais de 10 pontos do seu adversário. Tem alguma coisa errada, sabe? E aí, depois da segunda metade, foi o momento em que eu me senti num déjà vu, num verdadeiro déjà vu. Porque o time do Indiana, cara, foi muito, muito resiliente. Muito resiliente, de verdade. Eles estavam perdendo ali na casa dos 17 pontos. Encontrando muita dificuldade pra tudo, pra passar de um defensor, pra fazer uma jogada, pra fazer um cut, pra entrar no garrafão dos caras. Mas, defensivamente, o time do Pacers, por mais que forneceu 19 turnovers na primeira metade, na segunda metade só forneceu 5. Só permitiu 5 erros de bola. E por mais que eles tivessem permitido muitos erros no conglomerado do jogo, né? Foram 24 erros. Eles permitiram pouquíssimos pontos de contra-ataque. Então eles erravam, mas voltavam para a defesa numa velocidade absurda e impedia que o time do OKC levasse vantagem sobre isso. E a mesma coisa acontecia do lado contrário. Não o OKC errando muito, cometendo muitos turnovers, mas errando muito a finalização. O J-Dub teve uma partida horrível. Pô, você pode olhar as estatísticas do Shai e falar assim, nossa, ele terminou com 38 pontos, mas ele tentou 30 arremessos pra isso, sabe? Dos arremessos de meia distância, que é a especialidade dele, que eu elogio ele nesse canal aqui há anos, ele terminou 6 de 15 na meia distância. Inclusive, o arremesso que permitiu, logo em seguida, a virada do time do Indiana Pacers, né? Loucura. Aqui, vamos ver, continuar aqui nas minhas observações. As dificuldades defensivas do time do Indiana, eles só torciam para que o arremesso de 3 continuasse caindo, enquanto Shai e J-Dub tiveram aproveitamentos horrorosos. E o final de jogo foi incrível, igual ao final de jogo do jogo 1 contra o Knicks. Aí eu anotei aqui. Obi Toppin pareceu o Klay Thompson. Pascal Siakam, que eu achei que seria o fator X da parte ofensiva do time do Pacers, acabou sendo o fator X da parte defensiva. Né? Ele foi mediano no ataque, teve um dos piores plus-minus assim, do time do Indiana Pacers. Só que ele foi muito bem na defesa. E o Miles Turner, esse aqui eu coloquei com um asterisco do lado. Matou um step back de tabela. Aquela bola do Miles Turner, desse maledito, foi o momento que eu falei, velho, eles vão virar, velho. Tipo assim, na minha cabeça. Eu falei, não, eu demonstrava ali no meio da NBA House, no meio daquele tumulto, que estava tudo certo e que o OKC ia ficar com a vitória. Só que eu senti já o clima azedando. E o final da partida teve essa sequência. 2 bolas de 3, quase que em sequência do Obi Toppin. 1 bola de 3 de tabelão do Miles Turner. 1 bola de 3 do Andrew Nembhard, na qual ele cozinhou o Sr. Shai Gilgeous-Alexander. É muito engraçado que os dois são companheiros de time lá no Canadá, né? E tivemos também 1 bola de 3 do Pascal Siakam. Quer dizer, 1 bola de 3 do Andrew Nembhard, que foi airball. O Pascal Siakam caiu a bola assim, ó, no colo dele. E ele colocou a bola de volta no aro, cortando a diferença para 1. Fazendo com que o Shai errasse aquela bolinha ali de meia distância que ele forçou mais uma vez, que dava para ele ter pedido um corta-luz, dava para ele ter ido lá dentro ao invés de fazer um step back da meia distância, né, que ele já não estava muito bem nessa partida. E do outro lado, vimos o cara mais clutch dessa temporada. Eu, se fosse, né, o senhor Jalen Brunson, eu ficaria com vergonha de mim e passava uma mensagem e falava, ô, mano, Hali, tô mandando o troféuzinho lá pra tua casa, viu, porque não deu, cara. Tipo, não deu. Você está endemoniado, cara. Coisa de louco. Se você pensar assim, eu coloquei aqui uma observação. Jordan? Kobe? No Game Winner? Não. Haliburton. Por que eu fiz essa observação? Porque quando você via Game Winners do Jordan, do Kobe, pô, que outro cara que era muito clutch assim nos finais de partida, velho. Esses são os 2 nomes que já me vêm na cabeça de supetão. Eram jogadores que estavam quentes a partida inteira. Caras que fazem 35, 38 pontos, 40 pontos, chega a última posse e, mano, é na mão dele. O Haliburton fez 14 pontos e 10 assistências. E antes do Game Winner ele tava com 12 pontos, cara. E ele matou o Game Winner. Tipo, as probabilidades pra esse time do Pacers não quer dizer porra nenhuma, cara. E isso me deixa deveras chateado, velho. Eu fiquei chateado real com o que aconteceu, velho. Porque foi muito parecido com o Game Winner do Knicks. Que ele empatou o jogo, não foi um Game Winner. Mas, de qualquer forma. Pô, isso é loucura, cara. Eles mataram mais uma vez uma partida, matando várias bolas de 3 no clutch time, forçando o erro do adversário.
e o adversário pipocando pra defesa dos caras, velho. E é isso. Parabéns ao Indiana Pacers. Saiu com uma vitória gigante. Roubou o mando de quadra do time do OKC. Isso significa bastante numa final de NBA. Só que eu continuo ainda, vou voltar ao começo do vídeo, né? Continuo com a minha opinião de que o OKC vai ganhar em, no máximo, 6 jogos. Eu não vejo passando de 6 partidas. Antes de começar a série, tava confiante de que seria um 4-1. Agora, existe a possibilidade de chegar a 6. Beleza? E é isso, rapaziada, que eu tinha pra comentar com vocês a respeito do jogo 1, né? Eu espero trazer mais vídeos aí nesse meu período aqui em São Paulo, desse formato assim, mais caseirão, né? Mais simples. Mas eu espero que vocês estejam gostando da frequência aqui do canal, fechou? Se você ficou até aqui, gostou do vídeo, se inscreva, ativa o sininho, deixa o like, que eu te vejo no próximo. Beleza? Então, obrigado pela sua audiência, um forte abraço e falou!